Boa noite mais uma vez. É com um enorme prazer que temos hoje mais um lançamento do CEP Editorial. Nessa noite, temos a felicidade de encontrar amigos de todas as partes do Brasil. Agradeço a presença de cada um que deixou a sua casa. Alguns deixaram sua cidade para poder, com a gente, ampliar a sua reflexão sobre a sociedade e o capitalismo contemporâneo. Em nome do CEP Editorial, quero manifestar minha mais profunda gratidão ao professor Josué Souza de Góes, atual diretor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, e também diretor do Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo. O professor Josué teve um outro compromisso essa noite e foi com muito pesar que não pôde estar presente. Temos conosco aqui o vice-diretor da FATEC, o professor Hamilton Viana, a quem também agradecemos. Ademais, somos gratos à equipe da FATEC de São Paulo, que nos ajudou na realização desse evento. Todas as pessoas nos mostram o quanto que a faculdade pública é um lugar que vai além da formação profissional, pois pode abrir as portas para eventos culturais e também para a comunidade. Assim, a instituição de ensino público mostra que aqui é um lugar de formação contínua de cidadãos. O evento de hoje é muito especial, pois comunga diretamente com nossa linha editorial, que é a ampliação de narrativas na sociedade brasileira. Por isso trouxemos uma mesa composta por escritores de talento ímpar. Queremos proporcionar um debate de alto nível, que é o que os nossos leitores e todos vocês presentes merecem. Por fim, deixo aqui meu agradecimento a todos vocês que aceitaram com tanta presteza o nosso convite para participar dessa festinha. Tenho certeza de que esse momento ficará na memória de todos nós. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu queria dar o microfone também para o vice-diretor da FATEC, o Hamilton, para dar uma palavrinha, né, em nome da FATEC. Obrigada. Boa noite, senhores. É uma grande satisfação recebê-los em nosso espaço. Gostaria de dizer que a gente sempre cede esse espaço para eventos como esse, tipo eventos culturais, educacionais. Aqui é um local de fácil acesso, perto do metrô. Estamos aqui com a FATEC São Paulo há um pouco mais de 50 anos. Fizemos a nossa festa de 50 anos recentemente. Temos atualmente 19 cursos de tecnologia gratuitos. Os vestibulares estão abertos para quem quiser se inscrever. Nosso índice de empregabilidade é cerca de 90%, excelente para uma faculdade pública, gratuita, local excelente. E gostaríamos que os senhores aproveitassem bastante o evento de hoje. Muito obrigado. Estamos à disposição para quem precisar. Vejo que aqui temos poucos alunos, porque eles estão em aula. Então, os senhores que têm filhos, netos na idade escolar, nossos vestibulares estão abertos. E temos, como eu disse, 19 cursos de excelente receptividade no mercado. Muito obrigado. Um bom evento a todos, sejam bem-vindos. Alô? Boa noite a todos. Eu sou o Iliotério Prado e eu gostaria inicialmente de agradecer a doutora Mariângela Cabelo e a CEP Editorial pela capa bonita do livro, pela edição do livro. Agradeço também a FATEC por abrir esse espaço para o seu lançamento. Disso, eu gostaria de esclarecer um ponto. Não ofereço aqui uma lição para fazer cabeça, mas para abrir cabeça, tal como tentei fazer por 45 anos em que dei aula
na fé. Então, eu parto de Marx político, fazendo uma reavaliação e mesmo uma crítica que se vale da história do século XX e XXI. O capitalismo do século XXI nasceu para sacudir uma bandeira. Atenção a uma grande turbulência à frente, pois a nave capitalismo se governou por si mesma, talvez definitivamente. Agora somos muitos e estamos na mesma viagem. Precisamos, pois, nos unir para mudar o rumo da história. Por isso, escolhi como subtítulo do livro a expressão "O caso por meio de eventos catastróficos". O sistema social em que se vive, como se sabe, existe e persiste no tempo histórico por meio da contínua transformação das condições de produção, mas também das instituições e dos aparelhos que lhe dão suporte e que se conformam o comportamento das pessoas, tais como a escola, a mídia, etc. Mas ainda em seu curso atribulado, ele transforma a cultura, a personalidade individual e assim a civilização como um todo. Ao pensar a existência da sociedade humana desde tempos remotos, verifica-se, e isto não é novo, que o movimento de mudança histórica trazido por este modo de organização nunca foi tão rápido, tão inovador e tão turbulento. O seu dinamismo envolve progressões, crises e mesmo regressões. Nunca se mostra sossegado. Essa é hoje uma compreensão corrente, bem difundida do modo de produção em que se vive atualmente. Como se sabe, houve outros como o feudalismo e o escravismo. Marx e Engels, já em meados do século XIX, apresentaram uma compreensão dele, ao mesmo tempo visionária e concêntrica, que se tornou inesquecível. Eis que, a partir do modo de produção, se articula toda a estrutura da sociedade. Escrevendo o Manifesto Comunista em meados do século XIX, disseram que a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção e, assim, todas as relações sociais. Ou seja, localizaram na lógica do processo produtivo, ou seja, na lógica de acumulação de capital, a fonte de um dinamismo totalmente novo no curso da história. Como se sabe, encontra-se nesse panfleto genial uma compreensão marcante e decisiva do desenvolvimento do sistema produtor de mercadorias. Vê-se aí que ele contém uma dinâmica interna que eleva a produtividade do trabalho por meio de novas tecnologias e novas formas de organização do processo de produção, que aumenta a massa de mercadorias produzidas e que exige, em decorrência, a contínua expansão dos mercados. Como consta aí, e esse é o ponto que interessa ressaltar, a indústria moderna, baseada em máquinas cada vez mais complexas, diversificadas e potentes, exige a integração progressiva dos mercados nacionais com o mercado mundial. O comércio de mercadorias, por sua vez, exige o desenvolvimento dos transportes terrestres e marítimos, das comunicações, em consequência dos fluxos de informação. Além do comércio entre países, difundir-se também, primeiro, as plantas industriais modernas para as nações da periferia, mas também depois as cadeias internacionais de produção que interligaram o mundo por meio de relações intersetoriais. Na linguagem dos sistemas dinâmicos, todo esse processo pode ser caracterizado por uma lógica de alimentação positiva. Grosso modo, o mercado expande a produção expande os mercados nacional e mundial e que por sua vez requer desenvolvimento da produção. Marx e Engels apresentaram esse movimento no manifesto que veio a ser chamado depois processo de globalização e mundialização como conquistador, disruptivo e até mesmo heróico. A perspectiva adotada neste escrito marcante é de jovens revolucionários. Ao perquirir o futuro em meados do século XIX, este lhes pareceu aberto a grandes transformações. Eles escreveram, e é
muito conhecido. Tudo que é sólido, estágio se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profano, e os homens são obrigados, finalmente, a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros homens. Este livro, que eu apresento, pretende se registrar esse processo, mas agora da perspectiva do começo do século XXI, quando o horizonte já deixou de parecer progressivo, auspicioso e radiante e se mostra, ao contrário, duro e complicado. Mais de um século e meio se passaram desde aquele momento promissor, mas agora tudo se transfigurou. O passado parece tumultuoso, crispado e mesmo trágico, e o futuro se afigura estreito, talvez fechado, de qualquer modo adverso. Este escrito, do ponto de vista do século XXI calamitoso, pareceu a muitos críticos que os dois jovens filósofos se entusiasmaram em excessivo com a lógica do progresso. Eis que, baseado no dinamismo da produção, ela parece sugerir que a civilização vai desabrochar em todas as suas dimensões. Eis que esse centralismo econômico foi caracterizado por muitos críticos, por isso, como estreito e produtivista. Entretanto, estudos mais recentes da obra do filósofo da Praxis, como o Todo, tal como o de Correia e Saído e o ecossocialismo de Karl Marx, mostraram que, ao longo do caminho, ele abandonou conscientemente sua avaliação otimista do potencial emancipatório do capitalismo. De qualquer modo, cita apenas uma tese crucial de Walter Benjamin sobre o anjo triste que se chama progresso. Ele quer fazer o bem, se esforça para prover a humanidade, mas vai deixando atrás de si um rastro de destruição. Os seus olhos estão escancarados, diz Benjamin. A sua boca está contorcida, as suas asas estão abertas, eis o anjo da história. Seu rosto está dirigido para o passado. Vê-se nele uma cadeia de acontecimentos, uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruínas sobre ruínas. Um vento forte empurra o anjo para a frente. Este vento é o progresso. Sobre a inclemência desta avaliação, diz que ela desertifica e queima, e sobre a sombra fugidia de um ecossocialismo democrático apenas possível, a finalidade desse escrito é apresentar 3 teses sobre o devir histórico do sistema baseado na relação de capital, ou seja, entre o capital e o trabalho assalariado. A primeira delas diz que o processo de globalização esteve sujeito não apenas a movimentos expansivos, mas passou também por reversões muito significativas. Eis que a principal dessas reversões ocorreu em meados do século XX, um período marcado no início do fim por 2 guerras mundiais, e que foi classificado pelo Eric Hobsbawm como a primeira era catastrófica. Eric Hobsbawm escreveu em A Era dos Extremos que o fim dos tempos foi anunciado nesse período, ou seja, entre 1914 e 1945. Eis o que ele disse: o fim de considerável proporção da raça humana não pareceu muito distante. Houve momentos em que talvez fosse de se esperar que o Deus, ou os deuses que os homens pios acreditavam ter criado o mundo e tudo que nele existe estivesse arrependido de tê-lo feito. A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas de 2 guerras mundiais e da depressão dos anos 1930. A segunda tese afirma que, a partir dos anos do século passado, se assiste ao ocaso do capitalismo, sem que tenha havido um movimento decisivo em direção ao socialismo. Na verdade, como se sabe, as 2 grandes revoluções do século XX, a russa de 1917 e a chinesa de 1949, retornaram, depois de um período que parecia transformador, a forma de organização social que supostamente queriam ultrapassar. Finalmente, a terceira
teses sobre o futuro a partir de certas tendências que estão se manifestando após a crise de 2008. Com o epicentro nos Estados Unidos, ela se espalhou pelo mundo, mostrando mais uma vez que nada dura muito nesse sistema social. O objetivo principal consiste, então, em mostrar que há fortes motivos para se pensar que a humanidade entrou numa nova era de catástrofe. Para dar sustentação a estas três teses, 4 capítulos se seguem. O primeiro revisita um passado que vai de meados do século XIX até o começo do século XXI, para mostrar as ondas de globalização e a grande reversão que ocorreu em meados do século XX. O segundo traz argumentos para apoiar a tese de que se está no ocaso do capitalismo. O principal deles mostra uma característica tardia desse modo de produção, ou seja, a socialização adiantada do capital por meio da hegemonia do capital financeiro. Mencionam-se aqui barreiras que o capital não pode superar mais nem com assistência do Estado. Então, 4 contradições estão à base dessa crise estrutural. Não pretendi esgotá-las. São elas: há uma necessidade crescente de bens públicos num sistema baseado na propriedade privada. Veja-se, por exemplo, a necessidade de prover o SUS com mais recursos. Diante dele, os arautos do sistema financeiro anunciam como desgraça não o sofrimento da população carente, mas a falta de austeridade. Há uma necessidade imperiosa de coordenação da ordem mundial, por exemplo, diante da crise climática. Entretanto, se tem um sistema econômico mundializado formado por nações que têm interesses conflitantes. Esse sistema, cada nação só quer mesmo passar a batata quente para as outras. Veja-se, por exemplo, já foram feitas várias conferências internacionais para tratar da ameaça climática. Nelas, metas foram estabelecidas para a redução da emissão de carbono. Entretanto, essas metas não estão sendo cumpridas e não serão cumpridas porque as nações atuam cada uma buscando o seu próprio interesse e não o interesse coletivo. E, ademais, a transformação que é necessária para reduzir a emissão de carbono é extremamente complexa. Tem-se atualmente, terceiro, uma apropriação crescente da natureza diante de uma limitada capacidade de carregamento do planeta Terra. A lógica da acumulação de capital requer, de modo imanente, a exploração máxima da natureza humana e da natureza não humana. Sob ela, o desenvolvimento sustentável, mesmo se altamente desejável, se torna apenas um lobo. De fato, ele é sustentável. Na verdade, não passa de um auto-engano ingênuo ou de um engano de outros que têm boa vontade. Em quarto lugar, o sistema vive uma crise de superacumulação em que a destruição do capital se tornou politicamente sustentável. Todas as crises do capitalismo se resolveram por meio da destruição do capital. Destruição física e destruição moral, como se diz. Entretanto, isso é uma constante da história do capitalismo. Então, a solução das crises econômicas, em sua lógica imanente, requer a destruição moral e física de parte do capital acumulado. Atualmente, a propriedade do capital foi especializada por meio do mercado de ações, títulos, fundos, etc., é o chamado processo de financiarização, a magnitude do desmanche que seria necessário para reduzir a massa de capital acumulada seria tão grande que o processo é impedido por meio da criação de liquidez por parte dos governos e bancos centrais. Em consequência, o montante das dívidas globais não diminui, mas, ao contrário, cresce sempre mais, o que é um padrão que não está de acordo com a história do capitalismo. O terceiro capítulo tenta mostrar as tendências atualmente presentes no desenvolver do modo de produção recém-globalizado por completo,
que permite afirmar que está nascendo um novo período catastrófico e que põe em risco a existência da própria humanidade. Esse perigo se mostra decisivo, patente no problema do aquecimento global e dos desastres ecológicos. Luiz Marx, em sua obra Capitalismo e Colapso Ambiental, de 2015, ele é professor da Unicamp, alerta para o que se chama de uma grande inversão. Quer dizer, durante quase toda a longa história do ser humano na face do planeta, o aumento da produção elevou a segurança e a perspectiva de vida das populações. Agora, esse aumento passou a atuar em sentido contrário, já que eleva sistematicamente o risco de colapso ambiental. Esse tipo de desastre não é novidade na história da civilização, mas sempre aconteceu localizadamente. Agora, entretanto, trata-se de uma ameaça que atinge a humanidade como um todo. O quarto e último capítulo procura mostrar o passo civilizatório, que nasce do econômico, mas que envolve também outras dimensões, como, por exemplo, aqueles que ocorrem na saúde, na escola, na família, etc. A crise hoje é vista, por isso, como policrise. A derrocada em andamento, em especial pelos eventos climáticos, afeta hoje a humanidade como um todo. E ela tem um caráter multidimensional. Fraturas estão ocorrendo e se agravarão. E elas criarão certamente catástrofes, mas também possibilidades de oposição e mudanças. Mas é preciso ver aqui essa universalidade, isso é que é importante. Não basta que haja uma transformação aqui atualmente. O genocídio que atualmente ocorre na Palestina, usurpada por uma Israel racista e colonialista, sob o suporte do imperialismo norte-americano e europeu, ambos agora em declínio, é uma amostra da forma como os desenvolvidos vão tratar as suas periferias doravante. O mundo assiste estarrecido, mas nenhuma ação decisiva tem sido feita para parar o genocídio. Mas mais um genocídio que tem sido evitado na conta da humanidade. A história da humanidade, como nós todos aqui sabemos, existem muitos genocídios. Marx escreveu em sua obra maior, em meados do século XIX, que a verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital. Em seu desenvolvimento, de modo imanente, dizer, ele cria barreiras, supera essas barreiras para criar barreiras ainda mais poderosas. Essa dinâmica, que era a dinâmica do século XIX, modificou-se no correr do século XX, pois o Estado se tornou necessário para superar as barreiras então criadas pelo processo de acumulação. Agora, no século XXI, nova transformação ocorreu. Agora, o capital criou barreiras que não consegue e não conseguirá suplantar. Em consequência, a superação dessa sociabilidade competitiva e individualista se tornou uma necessidade existencial para a humanidade, para além até dos interesses imediatos da classe trabalhadora. Somos agora verdadeiramente muitos e temos de nos apressar. A história está demandando uma grande transformação e eu acho que essa transformação só pode ser molecular. Ela tem que envolver não apenas aqui e ali, mas ela tem que envolver o conjunto das nações. Tem que haver um movimento de mudança diante do desastre que vai acontecendo, que atinge a humanidade como um todo. Então, esse processo necessariamente tem que ser um processo molecular. Eu sugiro como uma metáfora, tá certo? O aquecimento da água, tá certo? Umas bolinhas, né? Depois mais bolinhas, quer dizer, só que aqui não é simplesmente um processo espontâneo, mas tem que ser um processo organizado, certo? De alguma forma, de tal maneira até que a transformação ocorra. Né? Tenho argumentado no livro que mais do mesmo, né? E é isso que se faz aqui, nos Estados Unidos, na
Rússia, na China, em quase todos os lugares, não vai funcionar. Obrigado.